Bom, o Pilates eu digo que é um caso de amor, né? O Pilates, ele cuidou do meu corpo, da minha independência financeira, da minha descoberta profissional, enfim. Eu já era professora de educação física, já trabalhava com fitness, e na época, né, achava que o fitness havia um desgaste físico muito grande, né? Eu dava aulas de ó, ginástica, esses programas de ginásticas muito intensos, mas eu tinha um algo que me puxava para uma área mais personalizada, que eu pudesse chegar mais no aluno, que eu pudesse ter maiores resultados do que o treino coletivo. E aí surgiu o Pilates e o Yoga. E eu fui fazer uma imersão dos dois. E o Pilates foi assim, paixão à primeira vista, e comecei a me especializar mais. E em 2003 eu fiz a minha primeira formação de Pilates, montei meu primeiro estúdio e comecei a trabalhar em Maringá. Eu era a primeira profissional de educação física, fui pioneira em Pilates lá, só havia um estúdio de Pilates e era fisioterapeuta, com uma pegada mais da fisioterapia. E eu acreditava que a essência do método podia não ser só um tratamento, podia ser um treinamento, né, baseado em tudo que o próprio Joseph, daí eu comecei a ficar enlouquecida por ele, pela história dele, pela trajetória de vida dele, e eu achava que eu podia oferecer mais que um tratamento, eu poderia oferecer um treinamento mesmo, e essa foi a característica que eu comecei a trazer a minha clientela para os meus estúdios, cheguei a montar 3 estúdios, e depois veio, o Pilates me trouxe outra coisa, né, que era a necessidade da minha liberdade. Eu sou uma pessoa meio inquieta, eu não queria ficar presa num lugar só, tanto que hoje estou aqui em Balneário Camboriú, né, fazendo inveja aí, que o Bruno já falou. E aí veio a ideia da Arcacum, porque assim, mais do que o método, para mim, eu acabei entrando nessa que é muito bacana, essa parte administrativa, de estar gerenciando um estúdio, depois 2 estúdios, depois 3 estúdios, tomou uma proporção que realmente não era a minha paixão mesmo era ensinar, era estar ali com a mão na massa mesmo, com o movimento, com os meus alunos e com formação profissional, que eu comecei a ensinar outros profissionais a dar aula. E aí foi quando veio a ideia, assim, de um equipamento que eu pudesse dar aula de pilates solo em qualquer lugar, mas que eu pudesse ter o uso das molas, que eu pudesse ter uma característica, não que o mat pilates, o solo pilates, ele mantém todas as características do método, mas eu queria uma exigência um pouquinho maior, porque o equipamento, às vezes, ele te dá assistência, né, para aquele aluno que precisa de uma assistência, que o solo é muito difícil, tem gente que tem muita dificuldade de ir para o chão, de lidar com o peso do próprio corpo, então eu precisava dessa assistência, e às vezes ele se torna, para o cara mais avançado, para aquele aluno que já que está dominando muito o movimento, eu precisava de um desafio maior. E aí veio a Arcacum, que é essa possibilidade de levar o movimento, de levar o Pilates para qualquer lugar, e em alguns momentos ela serve como assistência, em alguns momentos ela serve como um desafio para o praticante, sem perder as características do método e trabalhando com as molas, que era o que mais me intrigava, que eu queria trabalhar o Pilates solo, mas eu queria trabalhar com as molas. E nem todo lugar a gente tem a possibilidade de prender as molas na parede. E aí foi quando a gente foi estruturando, aí apareceu o Robert na minha vida, apareceu a Kaufer começou a produzir meu equipamento, patentei, criei um método e agora estou nessa trajetória do Pilates livre, não tenho mais os meus lugares físicos, né? Eu tenho o meu equipamento, o meu conhecimento, e eu posso levar as formações e o atendimento com método para qualquer lugar. Então eu falo assim que o Pilates não é só o meu ganha-pão, né? Mas como também mudou toda a minha visão do movimento, de trabalho e o meu corpo também, que é através do método que eu cuidei da minha saúde física, mental, enfim, sou uma entusiasta. Além de profissional, sou entusiasta do método.